Boa noite e bem-vindos ao Voz de Presença. Nesta ocasião, regressaremos a outubro de 1985. Há momentos em que a história parece um filme, e depois há momentos que fariam Hollywood parecer pouco credível. Um navio de cruzeiro é sequestrado. Um cidadão americano é assassinado. Os terroristas fogem, um avião tenta desaparecer no Mediterrâneo e o presidente dos Estados Unidos toma uma decisão extraordinária. Manda caçar aquele avião, não amanhã, não na manhã seguinte, não depois de uma reunião, naquela noite. O que aconteceu a seguir envolveu porta-aviões, caças supersónicos, serviços secretos, forças especiais, governos aliados e uma crise diplomática que quase explodiu dentro da própria NATO. Porque esta não é apenas a história do Aquile Lauro. É a história de uma pergunta. O que acontece quando uma superpotência decide que os responsáveis não vão escapar impunes? Outubro de 1985. O navio italiano Achille Lauro navegava pelo Mediterrâneo. Transportava centenas de passageiros, turistas, famílias, pessoas que acreditavam estar a fazer um simples cruzeiro. Mas, entre os passageiros, encontravam-se 4 elementos da Frente de Libertação da Palestina. Armados, treinados e preparados para uma operação terrorista. O plano original correu mal e, quando perceberam que tinham sido descobertos, decidiram improvisar. Tomaram controle do navio, fizeram reféns, transformaram um cruzeiro num pesadelo. Foi então que aconteceu algo que chocou todo o mundo. Leon Klinghoffer, cidadão americano, idoso, judeu, em cadeira de rodas, foi assassinado, não durante um tiroteio, não durante uma tentativa de fuga, foi executado e depois lançado ao mar, atirado borda fora. A notícia atravessou o planeta. Chegou à Europa, chegou a Washington e chegou à Casa Branca. Ronald Reagan ouviu e não esqueceu. Após negociações complexas, os sequestradores aceitaram abandonar o navio. Receberam garantias, entraram num avião egípcio, um Boeing C-37, e começaram a fugir. Aparentemente, tinham escapado. Aparentemente, a crise terminara. Aparentemente, tudo ficaria por ali. Mas havia um problema. Os Estados Unidos sabiam quem eram, sabiam onde estavam e sabia para onde iam. Informações recebidas pelos serviços americanos permitiram localizar o avião. Foi então que começou
uma das operações mais extraordinárias da Guerra Fria. A bordo do porta-aviões USS Saratoga, no Mediterrâneo, existiam meios prontos para atuar. Caças F-14 Tomcat, uma das aeronaves mais avançadas do planeta e das mais icónicas, projetadas para superioridade aérea, projetadas para dominar o céu. E naquela noite receberam uma missão invulgar: não destruir, não atacar, interceptar, encontrar, obrigar a obedecer. 4 F-14 levantaram voo. 4. E começaram a procurar o Boeing egípcio. Imaginem o cenário. Noite, Mediterrâneo, um avião civil transportando terroristas procurados. E 4 F-14 aproximando-se na escuridão. Os pilotos americanos encontraram o alvo, posicionaram-se e deixaram clara a mensagem. Inicialmente, o piloto egípcio recusou-se a cooperar. Mas foi então que o comandante americano disse ao esquadrão para ativar as luzes de aterragem e os F-14 iluminaram-se no escuro. Ao perceber a proximidade e quantidade de forças americanas, o piloto egípcio mudou de atitude. A partir daquele momento, o avião já não decidia para onde ia. Os Estados Unidos decidiriam. A presença dos Tomcat era suficiente. Não era preciso disparar. Não era preciso ameaçar verbalmente. A simples realidade daqueles caças era uma mensagem por si só. O avião foi desviado para a base aérea de Sigonella, na Sicília. E foi aí que a história se tornou ainda mais cinematográfica. Porque o problema seguinte não era militar, era político. Quando o avião aterrou, quem tinha autoridade, jurisdição sobre os terroristas? Os americanos? Os italianos? Os egípcios? Ninguém parecia concordar. E de repente, aliados estavam em confronto. Aliados, não inimigos. Forças americanas da Força Delta cercaram o avião. Mas um crescente contingente italiano de forças italianas cercaram os americanos. E depois surgiram mais forças italianas. E depois mais forças americanas. Durante horas existiu uma situação absurda. Homens armados apontando armas, aliados frente a aliados. Um governo conservador nos Estados Unidos e um governo socialista em Itália. NATO contra NATO. Tudo por causa de 4 terroristas. Entre os meios americanos encontravam-se elementos preparados para operações especiais. A Força Delta estava disponível caso a situação degenerasse. A possibilidade de uma intervenção direta era real. Não teórica, real. Mas a crise acabou por ser resolvida politicamente. Os italianos mantiveram jurisdição, os terroristas foram detidos e o mundo inteiro respirou de alívio.
Mas o episódio deixou marcas, porque o que aconteceu naquela noite foi muito mais do que uma captura. Foi uma demonstração de alcance, uma demonstração de capacidade, uma demonstração de vontade política nacional. Os Estados Unidos tinham mostrado algo importante, que podiam atuar rapidamente, que podiam localizar um alvo em movimento, que podiam projetar força a milhares de quilómetros de distância de Washington e que estavam dispostos a correr riscos para impedir uma fuga, mesmo que isso significasse enfrentar tensões diplomáticas sérias, mesmo que isso significasse criar desconforto entre aliados, mesmo que isso significasse entrar numa zona cinzenta do direito internacional. O Achille Lauro continua a ser recordado pelo horror, pelo assassinato, pelo terrorismo. Tudo isso é justo. Mas existe outro motivo, porque mostrou até onde uma democracia estava disposta a ir para perseguir responsáveis por um ato terrorista. Naquela noite, o Mediterrâneo transformou-se num tabuleiro de xadrez. O USS Saratoga lançou as peças. O quarteto de F-14 executaram a jogada. Os diplomatas tentaram evitar o desastre e o mundo observou. Porque, por vezes, a história não é escrita por batalhas, é escrita por decisões. E poucas decisões foram tão extraordinárias como a ordem que colocou 4 Tomcats na cauda de um avião em fuga sobre o Mediterrâneo. E durante algumas horas, ninguém sabia verdadeiramente como aquela história iria terminar. O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Se estas palavras lhe fazem companhia, pode subscrever o canal. Uma noite santa e até breve.